sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Airmaze. Hoje connosco Jorge Morgado, diretor de comunicação da Metro do Porto. O Jorge, após uma licenciatura em jornalismo, já com formações posteriores executivas pela Universidade Católica, pelo Porto Business School, desempenhou, além das suas funções como diretor de comunicação da Metro do Porto ao longo dos últimos 20 anos, vários outros cargos, vários deles ligados ao jornalismo, onde trabalhou no Independente, na TVI, Correio da Manhã, Rádio Nova Era, trabalhou na direção de comunicação da Junta Metropolitana do Porto, na Câmara Municipal de Gondomar, na Câmara Municipal da Maia, ou seja, um percurso vasto já ligado à administração pública. Jorge, conta-nos um bocadinho este teu passado, como é que foi este percurso de vida até agora? Sim, antes de mais, bom dia, César, obrigado pelo convite para esta conversa que imagino e antecipo agradável e dinâmica, como são sempre as nossas conversas. E o meu percurso foi igual a tantas outras pessoas que sonharam em ser jornalistas, em trabalhar em comunicação social e que estudaram para isso, e eu fiz parte e tenho muito orgulho de ter feito parte de uma geração que frequentou a Escola Superior de Jornalismo do Porto, onde nasceu a grande maioria da classe jornalística portuguesa atual, e foi uma grande escola, com certeza, e rapidamente comecei a trabalhar, ainda a meio do curso, tive a oportunidade de começar no que era o grande fenómeno da imprensa escrita da altura, que era o Independente, que tinha acabado de nascer, e eu com pouco mais de 20 anos, com quase 21, comecei a trabalhar no Independente. E, como sabes, e como toda a gente também pode imaginar, aos 20 anos nós temos muitas ideias e queremos mudar o mundo e achamos que vamos revolucionar tudo. E todos esses excessos próprios da idade são apaixonantes, e foi dessa forma que eu vivi o jornalismo durante muitos anos. Depois, como disseste, estive no arranque da TVI, que na altura se chamava 4, quando arrancou. Estive sempre muito ligado ao desporto automóvel e a jornais como o Motor, como o Correio da Manhã, nessa área, como às rádios, também, sobretudo na área automóvel. E aconteceu, se calhar, quando cresci um bocadinho mais e já não estava com a energia toda dos 20 anos, de ter, que também é normal, alguma desilusão com o jornalismo, algum cansaço, porque aquela ideia romântica do jornalista que viaja pelo mundo fora, que não tem rotinas, que não tem hábitos, que cada dia é diferente do anterior, isso rapidamente se percebe que é um mito urbano. Isso não existe. E necessariamente também é uma profissão feita de hábitos e de rituais e de práticas que, sendo interessantes, também correm o risco de se tornar, ao fim de algum tempo, aborrecidas. E foi isso que aconteceu. E eu, mantendo-me na comunicação, passei para o chamado lado do palco, para o lado da assessoria de imprensa, da estratégia de comunicação, do aconselhamento em comunicação. E nessa altura, através de uma empresa familiar que tínhamos, chamada Afonso Morgado, comecei eu, em concreto, a trabalhar com a Câmara Municipal da Maia, com a Câmara Municipal de Gondomar, com o PSD do Porto, com a Liga Portuguesa de Futebol, com a Junta Metropolitana do Porto, e tive ali uns anos que eu antecipo, não fui nada visionário, mas antecipava um bocado uma tecnologia futura, que era aqueles auriculares Bluetooth, e não sei o quê, e eu dizia muitas vezes, se tivesse um telemóvel embutido na cabeça, era muito mais prático, porque deve ter sido o período da minha vida em que eu mais horas passava por dia a falar ao telefone, em que menos horários tinha, e nesse sentido até, fazendo o paralelo com o jornalismo, aí sim é que a vida era realmente agitada e todos os dias era diferente. Eu sabia sempre a que horas saía de casa, nunca sabia a que horas voltava.
todos os dias, fins de semana, feriados, férias, etc. E foi um período muito intenso em que trabalhei em muitos e diferentes projetos, também privados, e que coincidiu com o arranque do Metro do Porto em termos de concurso, em termos de adjudicação, nessa altura, e em termos de nos prepararmos para o que viria a ser o arranque da obra. O Metro, tendo comunicação, não tinha propriamente ninguém responsável pela assessoria de imprensa. Eu trabalhava com a pessoa que, sendo presidente da área metropolitana, era presidente do Metro, e, portanto, por inerência, acabei por resolver, ou por ir resolvendo, ou por ter que resolver as questões de comunicação do Metro do Porto. E depois, já em 2001, 2002, quando o projeto estava realmente a arrancar, eu tive a possibilidade e a sorte e a felicidade de poder escolher o que é que ia fazer a seguir. E perceber que esses 4, 5 anos que tinha tido antes, de muitos quilómetros, muitos telefonemas, de vida muito, muito intensa, de tempo nenhum para ter vida pessoal sequer, ou para a minha família, que tinham sido, se calhar, um bocadinho extenuantes, e poder fixar-me num só projeto e dedicar-me a fazer bem esse projeto. E pude escolhi o Metro do Porto, que estava a arrancar, e aqui estou eu, passado quase 20 anos, mas com percurso no próprio Metro do Porto muito, muito, muito variado e muito rico em termos de experiências de comunicação. Tu estás aí há 20 anos, nós ainda não trabalhamos com o Metro do Porto há 20 anos, mas vai quase. Já fazemos o site do Metro do Porto há bastante tempo. Agora, há aqui uma questão, tu foste acompanhando ao longo do tempo as várias fases do metro, não é? Porque já passou por fases de puro investimento e de estarem ainda as linhas quase nem prontas ou não estavam prontas, depois há operação, houve necessidade sempre de muitas introdução de tecnologias e inovações, porque o Metro do Porto nisso foi pródigo, sempre esteve na linha da frente de tudo que é inovação. Como é que se adapta a comunicação a todos estes momentos e a todas estas... Sim, na verdade eu passei por esses momentos todos. Quando comecei a trabalhar com o Metro do Porto, abrimos antes disso ainda, penso que foi a primeira ação que eu fiz com o Metro do Porto, foi o desembarque da tuneladora Micas no Porto de Leixões, a máquina que vinha perfurar os túneis do subsolo do Porto. E por acaso aquilo não correu muito bem, e aí percebemos a necessidade de ter comunicação a sério, porque também vai chegar a tuneladora e não sei o quê, e eu convoquei os jornalistas todos para o Porto de Leixões, ainda havia muitos jornalistas no Porto nessa altura, foi tudo para o Porto de Leixões, com câmaras fotográficas, câmaras de vídeo, microfones, tudo normal, quem está em reportagem, só que a tuneladora vinha toda desmontada em peças, portanto não havia nada de facto. Vocês viram caixotes? Eram caixotes que podiam ser de batatas fritas ou de rolos de papel higiênico, por acaso eram de uma tuneladora. Mas aquilo em termos de imagem não foi propriamente um sucesso. Mas aí percebemos que o Metro do Porto, dada a dimensão, tinha que ser levado a sério e a tempo inteiro. E sim, e acompanhei e comuniquei o arranque da obra e as várias fases de desenvolvimento da obra, os problemas de obra que existiram, que foram ultrapassados, e como se conseguiu vencer o ceticismo do país inteiro, também do Porto, dos cidadãos do Porto, quanto à ideia de que não se podia construir túneis no Porto, porque era uma cidade granítica e isso era impossível, e foi preciso também vencer essa barreira cultural e o Metro está aí. E depois, sim, seguiram-se anos e anos de expansão da rede, de alargamento, com novas linhas, com a linha de Gondomar, com o prolongamento em Gaia, com a linha do aeroporto, com várias coisas que não estavam previstas no projeto inicial e que, felizmente, vieram a ser feitas, até entrarmos depois numa velocidade de cruzeiro, em que é normal nas vidas dos grandes metros do mundo inteiro combinarem momentos em que estão em velocidade de cruzeiro, simplesmente a operar, e quando digo simplesmente não é
não é que seja uma tarefa simples, mas porque é apenas aquela a que a empresa se dedica, a dada altura, e alternar isso com momentos de antecipação de projetos futuros, de planeamento, de encontrar fontes de financiamento para fazer crescer a obra à medida que seja possível e que o interesse público, que é o que está aqui acima de tudo, o justifique. São momentos de comunicação totalmente diferentes, mas a comunicação também é muito isso, não é? A comunicação ou a gestão da comunicação não passa por estarmos sempre a comunicar e sempre a marcar a agenda e sempre a estar no topo da agenda mediática. A gestão da comunicação começa, antes de mais, por ser a gestão do silêncio. Temos que saber perceber e saber gerir os momentos que são para comunicar e os momentos que são para não comunicar. E o trabalho e o pensamento crítico em relação a estas questões também é feito disso. Há momentos em que se espera de nós, não é, que estejamos todos os dias a dizer que somos o máximo, que somos muito capazes. Se calhar as pessoas até já se convenceram disso a dada altura e depois tornamos boring nesse sentido e presunçosos, e também não é nada bom para uma marca que isso aconteça. Portanto, há momentos de apagamento, e um momento que o Metro do Porto viveu até 2020, até ao início da pandemia, foi um momento consecutivo de franco crescimento, que veio desde que a obra principal ficou concluída, desde 2007. Nós passamos 13 anos consecutivos. Só tivemos um ano em que diminuímos ligeiramente, que foi 2012, que foi o ano mais marcante da crise financeira e da vinda da Troika para Portugal. Nesse ano tivemos uma ligeira quebra, mas de resto tivemos 13 anos de crescimento consecutivo. E quando o mercado está a funcionar bem, crescimento de número de transportes. Sim, número de clientes, resultados operacionais, ou resultados de operação, a EBITDA, taxa de cobertura dos custos operacionais pelas receitas. O Metro do Porto é dos poucos sistemas no mundo, ou era, portanto o mundo mudou, não é? Mas era até 2019, início de 2020, dos poucos sistemas no mundo que se pagava a si próprio, que a operação se pagava a si próprio. Isso é muito raro na Europa e acontece em alguns países asiáticos, em algumas cidades asiáticas, mas na Europa é muitíssimo raro. E quando se discute tanto o investimento público e os custos do Estado, e que temos que pagar para ter saúde e para ter educação, e que isso é tudo muito caro, e que isso vem tudo do dinheiro da receita dos impostos, do dinheiro arrecadado dos impostos, nós conseguimos, do ponto de vista da operação, ter um serviço equilibrado que não é um peso para os cidadãos, para os contribuintes, nessa medida, não é? O investimento é natural que represente um esforço grande e que seja pago e que seja suportado, e para isso há fontes de financiamento diversas, nacionais e europeias, mas a operação em si corria sobre carris, como todo mundo. Convém, no vosso caso. Sim, convém correr em cima dos carris e não ao lado dos carris. Não, e por acaso eu lembro-me, um dos projetos, não temos já nada a ver com isso, mas eu lembro-me que a Wiremaze em tempos, portanto, porque o Metro de Porto é sui generis, porque portanto, há partes da operação que não são do Metro de Porto, são concessionadas, não é? Nós toda a chegamos operação em tempos a manutenção, etc. Nós chegamos em tempos a desenvolver um projeto que era exatamente o receber os sensores que mediam as linhas e Sim. que detectava automaticamente os valores, a discrepância do valor que a Metro autorizava para dizer onde é que era preciso fazer correções na linha do metro. Chegamos a ter um projeto nessa área. Diz-me uma coisa, mas vocês têm introduzido imensas coisas, seja com o andante, seja... Como é que se explica isto ao cidadão?
para isto não ser mais tecnologia e muito mais confuso, como é que se explica que tem estas todas introduções tecnológicas para facilitar? Como é que esta comunicação funciona de forma fluida? Acho que funciona de forma fluida sempre que consigamos, e nem sempre conseguimos, mas sempre que consigamos simplificar o produto e simplificar a mensagem. E claro que se o produto for simples, a mensagem também torna-se muito mais fácil de comunicar. E sim, é verdade, nós procuramos sempre estar na linha da frente, também nos incumbiram dessa tarefa. Quando o metro do Porto foi pensado pelas câmaras municipais da nossa região e conseguiram conquistar o governo central para essa ideia, o metro recebeu uma incumbência, que era criar um sistema intermodal. E a palavra intermodal, o conceito de intermodalidade, isto nos anos 90 do século passado, não existia. Era um OVNI, não existia, não é? Era uma coisa completamente nova. E então, o que se chamava nessa altura intermodalidade veio a traduzir-se e materializar-se no andante, que desde o primeiro dia nunca foi um bilhete ou um título só para o metro. Sempre, desde o primeiro dia foi válido em 7 linhas da STCP. Foi intermodal desde a nascença. Mas ainda hoje, diria, o andante é o bilhete do metro. Claro. Generalizou-se essa ideia, isso foi a introdução de novos conceitos na população em geral, onde estamos a comunicar para massas, estamos a falar muitas vezes de vencer obstáculos de nível cultural, estamos a vencer obstáculos às vezes geracionais, não é? Temos que transpor barreiras geracionais. E, portanto, para os nossos filhos, o andante é uma ferramenta de mobilidade, é uma via verde, utilizando uma outra marca de muita tecnologia incorporada, é uma via verde para os transportes públicos. Para os nossos pais, o andante é o bilhete do metro. E, portanto, às vezes há que ter calma também com a introdução de novos conceitos e deixá-los respirar, deixá-los viver, deixá-los naturalmente conquistarem as pessoas. E há histórias engraçadas. Nós achávamos, eu estive no grupo de trabalho que monitorizou a introdução do andante quando o metro arrancou, em 2000 quando arrancou comercialmente, em dezembro de 2002. E até porque era época de Natal, o metro foi inaugurado a 7 de dezembro, e era novo, e era algo muito ansiado, e algo que fazia parte do orgulho de ser portuense, e bem, foi algo que incentivamos o mais possível, que as pessoas sentissem este meio de transporte como algo que era delas próprias, mas nós antecipávamos ali. Eu propus nessa altura ao Conselho de Administração, que era presidido na altura pelo Major Valentim Loureiro, propus, já que estamos em dezembro, já que isto é tudo novo, já que vamos arrancar como um novo sistema de bilhética, vamos dar um presente aos cidadãos e o metro vai ser grátis até ao fim do ano. E as pessoas começam a pagar bilhete, pagar andante, a partir do dia 1 de janeiro de 2003. E assim foi, infelizmente, foi ali um período de adaptação das pessoas a uma nova realidade. E nós achávamos que o grande problema ia ser, tínhamos reuniões diárias para preparar o arranque do andante, e achávamos que as pessoas iam ver como um problema o facto de terem que pagar o suporte do bilhete, o suporte do título de transporte, o cartão físico, que custou, no início, custava 50 cêntimos. Era bastante dinheiro, apesar de tudo, não é? E era algo que que as pessoas não estavam habituadas. Não estavam habituados. Não era suposto comprar um suporte e depois ainda por cima pagar a viagem em cima. O bilhete em cima. Não é?
e nós achámos que isso ia ser um problema e fomos muito cuidadosos na explicação dessa nova realidade, desse novo conceito. Isso nunca foi um problema. Portanto, as pessoas nunca viram isso como algo crítico ou questionável ou criticável. E foi um problema, por exemplo, numa cidade habituada desde sempre aos autocarros, conseguir ajudar as pessoas a fazerem fila para entrarem no metro, ou a não fazerem fila. Porque embora o metro tenha 4 portas de cada lado, as pessoas, nos primeiros meses, juntavam-se para fazer fila para entrar pela porta da frente do metro, como faziam os autocarros, naturalmente. Portanto, em termos culturais, era assim que funcionava e era a isso que estavam habituados. Claro que isso foi algo que teve uma mudança muito rápida. 15 dias já ninguém fazia fila na porta da frente do metro. As pessoas percebiam que entravam em todas as portas. Mas às vezes temos assim alguns preconceitos e julgamos que sabemos antecipar problemas e surgem coisas e aspectos e vulnerabilidades onde menos se espera. E, portanto, com a tecnologia eu acho que é isso. É preciso ter muito cuidado e deixar as coisas funcionarem, deixar as pessoas sentirem a tecnologia a funcionar, deixar experimentar e as coisas acontecem por si. E depois isso também, ao nível da comunicação e daquilo que é a área de maior notoriedade de trabalho que tu e a tua equipa têm na WireMaze, a verdade é essa. Eu só não fiz o primeiro site do Metro do Porto. De resto, estive na Gênesis e na Conceição, com equipas várias, nunca fiz isso sozinho, obviamente, com várias pessoas, contigo, César, várias vezes, mas nos 4 ou 5 sites que já fizemos, procuramos sempre dar um salto em frente e ter um plus em termos de tecnologia. Fomos, penso eu, a primeira empresa em Portugal a recorrer ao Google Maps e ao Google Transit como ferramenta de planeamento de viagens, e numa altura em que toda a gente procurava desenhar mapas quase à mão. Nós vimos no Google ou na Google um parceiro extraordinário para dar um grande salto em frente em termos de planeamento de viagem, e a própria Google, vendo isso como uma área de negócio interessante, também apostou na altura bastante nisso. E sim, conseguimos sempre soluções interessantes, conseguimos acrescentar valor aos nossos clientes. Fomos a primeira empresa de transportes e uma das primeiras empresas públicas portuguesas a estar nas redes sociais, na altura no Facebook, desde 2007 ou 2008, se não me engano. E, portanto, conseguimos também uma proximidade muito grande, mas era natural que nós o fizéssemos, porque uma vez que a Metro Porto tem clientes muito jovens e, como tal, muito dinâmicos, e que as novidades entram e aparecem sempre, ou aparecem mais facilmente nesse segmento etário, nós tínhamos que estar onde estavam os nossos clientes e, portanto, isso aconteceu também naturalmente. Como a utilização da tecnologia é mais fácil e mais natural no Metro do Porto, dado o tipo de clientes que temos, que são extraordinariamente dinâmicos e ativos e jovens. Tu falaste agora na questão das redes sociais, saltando aqui um bocadinho, ou continuando no tema, mas pegando nessa ponta, como é que tu vês esta evolução da comunicação, ou seja, do uso dos canais? Ou seja, vocês continuam a usar o site é a parte institucional. Sim. Vocês usam as newsletters, eu sei, vocês usam as redes sociais. Que redes sociais é que neste momento o Metro usa? Como é que tem sido a resposta delas ou a evolução da resposta ao longo dos últimos anos? Já se está a ir mais para o Instagram ou ainda nem por isso? Quando é que o Metro vai ter TikTok? Sim. É uma boa pergunta. A questão do TikTok já a colocamos várias vezes, mas certo é que ao mesmo tempo as empresas passaram de um choque com as redes sociais, não é? Uhum. Algo que está a acontecer com as televisões. Os jovens não veem televisão convencional, não é?
veem alguma coisa num terminal qualquer, que pode ser um iPad, pode ser um portátil, pode ser um telemóvel. Qualquer dia tem que ser um micro-ondas com ecrã, que seja. Qualquer dia, não é qualquer dia, já existe, mas não está democratizado, banalizado. Mas vem num terminal, vem algo que passa no YouTube, ou que passa no TikTok, ou que passa até no Facebook. Até pode ser um programa de televisão de um canal convencional, mas eles não veem no aparelho que nós costumamos ver. Nós, os grandes jovens, costumamos ver, nem a hora que nós costumamos ver. E as marcas, as grandes marcas, de repente, passaram de grandes reservas em relação às redes sociais para uma excitação desenfreada em relação às redes sociais. E, portanto, querem estar em todas. E querem ir a todas e não sei se é boa política, porque quando uma rede social se torna demasiado comercial, ou excessivamente trabalhada pelo marketing, deixa de ser interessante para esses públicos mais dinâmicos e mais pioneiros, digamos assim. E, portanto, é preciso ir com muita calma e, sobretudo, estar nessas plataformas de uma forma que faça sentido. Eu não percebo que faça sentido uma utilização comercial do Instagram, ou demasiado comercial, ou com demasiada exposição, porque isso é precisamente o que fez as pessoas saírem de outras redes para entrarem no Instagram, ou para ocuparem uma maior parte do seu tempo no Instagram, é o facto de precisamente ser cool e ser algo em que a liberdade de escolha parece ser muito maior e que não é tão intrusiva, não é uma rede que entra tanto na nossa vida procurando impingir-nos tudo e mais alguma coisa. E com o TikTok é um bocado isso, e lá chegaremos ou não, mas é algo que está sempre em cima da mesa, mas sim, faz sentido estarmos onde estão as pessoas, estamos no YouTube, estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos no Twitter, que é uma rede social não muito utilizada em Portugal, mas que tem virtualidades fantásticas em termos de imediatismo de comunicação. Mas sim, a nossa cara é o nosso site e podem existir 500 mil redes sociais e podemos estar presentes nela, mas onde estão as nossas referências, onde está a nossa identidade, onde está a nossa marca, é no nosso site, sem dúvida nenhuma. É para aí que queremos que as pessoas sejam remetidas quando estamos a comunicar coisas importantes. Como é que vocês têm uma visão mais unidirecional no uso dessas ferramentas, ou tentam, dentro do possível, ter o feedback também do lado de lá? Ou seja, ouvem quando os vossos clientes têm reclamações, têm coisas a apresentar, ou fecham-se mais? Como é que funciona isso? Hoje em dia já não será tanto, mas foi um longo debate sobre como gerir relações com clientes nas redes sociais. Fazermos de mortos, sermos muito ativos, entrarmos em debate. Há várias formas, há vários posicionamentos possíveis, como sabemos, não é? E nós procuramos sempre remeter para o canal oficial. O canal oficial é o site. Até por uma questão de report estatístico e report junto das entidades reguladoras, é suposto nós podermos dizer quantas reclamações houve, sobre que tema, analisar a hierarquia das reclamações e trabalhar esses problemas. Isso, de facto, são problemas. O tratamento estatístico de reclamações ou de questões ou de perguntas nas redes sociais é muito dificultado até pela informalidade da linguagem. E, portanto, o que nós pedimos às pessoas, quando apresentam um problema, não deixando de lhes responder minimamente, quando nos apresentam uma questão numa rede social, nós minimamente respondemos. Mas pedimos sempre às pessoas que vão, fornecemos o link para irem diretamente, sem grande esforço, ao site, a uma página própria onde podem e devem apresentar
problema que sentem e a reclamação que querem fazer. E aí garantimos que estamos atentos ao que os nossos clientes ou não clientes querem conversar connosco, querem falar connosco, damos uma resposta rápida e objetiva, mas não descuramos o lado do tratamento organizado da informação relativa à satisfação dos clientes, tratando essas questões como reclamações. Diz-me só uma coisa, só para termos uma ideia. O Metro do Porto tem quantas pessoas mais ou menos por dia, em média, usados os transportes? A média pré-pandemia, próxima das 300 mil pessoas dia, 290, 280 e muito mil clientes por dia. Atualmente, com a reabertura já dos últimos dias, estamos sensivelmente na metade desses números. Na metade. 50%. Quantas dessas 300 mil pessoas dia é que falam com vocês, já não vou dizer agora diariamente, espero que não seja um número diário, mas quantas pessoas é que interagem com vocês mensalmente? São 10, 20, 200? Não tenho um número médio, digamos assim, sim, mas em condições normais de perfeita estabilidade, perfeita normalidade, tudo sobre carris, como dizias há pouco, tudo perfeitamente normalizado, sem mudanças de horários, sem mudanças de serviço, sem obras, sem nada, diria. Bem menos de uma centena de pessoas. O que quer dizer que a informação será clara, digo eu. Exatamente. Há um trabalho de informação para garantir que vocês depois não são sobrecarregados com problemas e com situação. Há bocado, quando dizias que há aqui uma das verdades é esta, que o Metro do Porto é formado por autarquias, não é? Grande parte dos sócios são as autarquias. Cada autarquia vai puxar para si e querer lá as linhas e os serviços. Vocês têm pressões internas. Sim. Vocês depois têm pressões externas, porque eu próprio também gostava de ter o Metro do Porto, com a qualidade de serviço do Metro do Porto à minha porta, embora eu more em Esmoriz, tenho o comboio à porta, já não é mau, que acho que posso usar o andante e andar para a frente, sim, pelo menos. Lá está, a intermodalidade já serviço funciona. De comboio que é muito bom nestes eixos suburbanos. Sim. Do Porto, um serviço que é muito valorizado pelos clientes e que tem vindo a crescer também e a ganhar cota de mercado nos últimos anos. Como é que no meio, e depois temos as pressões todas, digamos assim, de alto topo do governo, o que é que o governo acha que o Metro do Porto deve ser e não. Como é que no meio disto tudo vocês ainda conseguem manter o cidadão no foco daquilo que são as vossas decisões? Porque eu sei que é o foco. E deixem-me dar um exemplo. Eu lembro-me que há uns 2 anos atrás, julgo eu, 2, 3, a memória pode estar a falhar e pode ser mais tempo. Vocês fizeram, por exemplo, uma campanha sobre os roubos no metro, portanto, para elucidar as pessoas por causa dos roubos no metro. Ou seja, vocês aí não estavam a pensar em vocês, estavam a pensar nas pessoas, não é? Sim. Como é que vocês, no meio disto tudo, ainda estão preocupados, acima de tudo, com as pessoas, com o cidadão? Nós estamos, acima de tudo, preocupados com os clientes e tratar as pessoas como clientes. Isso foi algo que se deve a uma pessoa que trabalhou muito o marketing do Metro do Porto no seu arranque e que foi muito responsável pela criação da marca Metro, que é o Nuno Ortigão, com quem eu trabalhei no Metro do Porto, nesta área da comunicação desde o primeiro dia. E o Nuno vinha ou estava no mundo dos transportes na STCP. E sem qualquer tipo de desprimor ou crítica para a STCP, a STCP é uma companhia mais que centenária, uma empresa muito antiga, com uma larga tradição, com
não sei precisar o número ao certo, mas com mais de 150 anos de história nas suas várias vidas e com os vários nomes que conheceu. E, nesse sentido, muito conservadora, muito pesada, muito empresa pública, como a CP, como a Carris em Lisboa, como o Metro de Lisboa também. Mas o Metro de Lisboa, mesmo tendo nascido durante a ditadura do Estado Novo, foi uma empresa muito moderna quando apareceu. Foi apenas na comunicação e na publicidade, foi uma empresa muito progressista para a época, para os anos 50, foi uma pedrada no charco. E nós aqui, sobretudo o Nuno, sempre procurou, porque vinha da STCP e conhecia o peso histórico e a velocidade de decisão que nem sempre era a melhor, e a atenção aos clientes que nem sempre era a melhor. Quisemos marcar mesmo aqui uma ruptura completa, e nisso acompanhamos e fomos acompanhados pelo Conselho de Administração que tínhamos na altura, feito por muita gente que vinha do mundo privado, do mundo das empresas reais e não do mundo do Estado. E foi possível marcar uma ruptura total no que é a relação de uma empresa de transportes com os seus utilizadores. A palavra clássica dos transportes em Portugal era o passageiro ou o utente. Quer um ou quer outro são assim, de gosto discutível, mas o utente é algo que remete para a saúde, que remete muito para Estado, no pior sentido. Não podemos iludir as coisas. As pessoas têm uma má imagem do Estado, acham que o Estado funciona mal. É assim na Europa do Sul, em Espanha, Itália, na Grécia. O Estado em Portugal, naturalmente, o Estado funciona mal, o Estado não é um bom prestador de serviços. E, portanto, nós fizemos uma ruptura absoluta e os nossos passageiros sempre foram tratados e chamados como clientes. Nunca lhes chamamos utentes, chamamos de clientes. Até por uma lógica que é também cultural, o cliente tem sempre razão, o utente tem sempre razão. O utente é para pagar o passo ao fim do mês e não se queixar muito. O cliente não, tem outro estatuto. Depois, nós nunca funcionamos muito com horários. A nossa base é de frequências. Nós nunca chamamos maquinistas aos homens e mulheres que conduzem o metro. Não obstante as questões sindicais e tudo isso, que depois podem levar a outras discussões, para nós eram os agentes de condução. E as pessoas que estão nas estações são agentes de informação. E com isso, nós não tínhamos passos mensais, nós tínhamos assinaturas. Nós tentamos dar um upgrade grande à forma de tratar as pessoas. E as pessoas responderam tratando-nos não tanto como Estado, mas como um parceiro, ou como uma empresa do Estado, mas como um parceiro na vida deles. E, portanto, sim, nós quando procuramos defender os interesses dos nossos clientes, numa campanha, como tu referiste, a favor da segurança, de bens, nesse caso, quando também as regras e a legislação relativa às multas no transporte público mudou e se agravou, nós fizemos uma campanha intensíssima com uma multa personalizada, com uma pessoa, um figurante vestido de multa, que andava pelas estações e pelos veículos a comunicar com as pessoas e tenha cuidado, eu sou a multa, não me quero levar consigo. É uma campanha muito teatral, muito cómica, mas que funcionou muitíssimo bem, porque as pessoas perceberam que isto é um problema delicado, a multa, os que não querem pagar, os que fazem de conta que se esqueceram, mas foi uma questão tratada com inteligência, com alguma sofisticação, e as pessoas gostam de ser tratadas não como
números, como se costuma dizer, ou como utentes, mas como clientes que têm razão quando se dirigem a nós. Muito bem. Olha, diz-me uma coisa, 20 anos, de certeza que há imensas peripécias ou factos curiosos do metro para contar, daria de certeza para escrever um livro. Qual era Sim. aquela que mais que vem à cabeça assim de repente? Não, há histórias de que nos podemos orgulhar muito, há histórias que nos marcaram muito. Esses primeiros dias da operação do metro foram inesquecíveis. Na verdade, quer dizer, ao fim de 20 anos, se calhar podemos desvalorizar um bocadinho, ou ser demasiado remoto. Mas eu, obviamente, tenho muito orgulho em ter feito parte, continuar a fazer parte, mas sobretudo ter feito parte nessa altura de um nascimento de um projeto que veio revolucionar por completo a realidade do Porto e da área metropolitana e do norte de Portugal, em termos culturais, em termos sociais, em termos económicos, em termos ambientais, e que veio fazer do Porto uma cidade muito mais cosmopolita, muito mais aberta ao mundo do que era antes. E o arquiteto Souto Moura, que foi o projetista-chefe de toda a rede e de todas as estações do metro do Porto, a primeira fase, ele costuma dizer com piada que o Porto mudou por duas razões, por causa do metro e por causa da Ryanair. E nós passamos a ter muito mais mundo, não só porque fomos invadidos, e ainda bem, por turistas de todas as proveniências e mais algumas, mas também porque nós próprios conseguimos passar a sair com facilidade aqui, se quiséssemos, uma vez por mês, ou de 2 em 2 meses, ou uma vez por ano que fosse, mas antes não saíamos tanto, não tínhamos condições para isso. E, portanto, o metro fazer parte de algo que mudou a paisagem, mudou a noção de mobilidade, mudou a relação entre municípios, porque quebrou, derrubou fronteiras e tornou tudo muito mais próximo. E que, além de mais, foi uma revolução cultural, corresponde exatamente àquilo que eu, em 2001, escrevia na página de um jornal que o Metro do Porto editava na altura, chamado Infometro. Era uma newsletter em papel, mas que nós encartávamos na altura com o Público e com o Jornal Notícias, e que chegou a ter tiragens, hoje em dia, inimagináveis, de mais de 200 mil exemplares impressos. E o que nós escrevíamos na altura na capa desse jornal, do primeiro número desse jornal, é: venha aí a revolução. Se calhar estávamos a ser um bocadinho ambiciosos demais, mas a verdade é que a revolução superou até as melhores expectativas que tínhamos em termos de mudança do nosso funcionamento enquanto sociedade. E isso é extraordinário. Depois, houve momentos realmente únicos, como esses primeiros dias de metro. Houve momentos muito duros na fase da obra, em que o ceticismo e a desconfiança quase ganhavam à vontade de querer fazer, e houve acidentes mortais. Houve um acidente com uma vítima mortal ali na zona de Campanhã, que foi um momento muito negro na história do metro. Mas houve depois uma ocasião que não me esqueço, penso eu que em junho de 2001, que foi quando o primeiro metro saiu da garagem de Guifões, em Matosinhos, e fez uma viagem até ao Hospital Pedro Espano, ou até um bocadinho mais à frente da Senhora da Hora. E era do domínio público, ia ser a primeira viagem do metro, e tínhamos uma multidão de cidadãos anónimos de um lado e do outro da via a bater palmas. Foi uma coisa super emocionante, foi assim um momento histórico.
Depois, há outros episódios, há muitos momentos de conquista, de sucesso, de reconhecimento. Em 2007, preparei com o meu colega Manuel Paulo Teixeira, que hoje em dia trabalha, é diretor de mobilidade da Câmara Municipal do Porto, mas era arquiteto no Metro do Porto, à época, uma candidatura àquilo que se podem chamar as Nações Unidas do Transporte Público, que é uma organização que está presente em mais de 200 países e tem mais de 10 mil membros, chamada UITP, a União Internacional dos Transportes Públicos, e num fórum anual que eles realizam, com base num documento descritivo de qual era o nosso conceito em termos de arquitetura e luminosidade e percepção de segurança por parte dos clientes. Nós fomos considerados, o Metro do Porto foi considerado o melhor metro do mundo, o melhor novo sistema do mundo, melhor dizendo. Com tudo, no meio de tudo que era novo, era o melhor sistema de transporte, conhecido pelos pares, que é muito bom. E sim, foram ali anos de grande intensidade. Depois foi muito bom em termos de afirmação do know-how do Porto e de Portugal, quando somos reconhecidos e seguidos por entidades como o Metro de Lisboa, e sabemos que Lisboa, como capital que é, não é uma questão exclusivamente lisboeta, é própria das capitais, não gosta muito de olhar para fora, mas em termos de mobilidade, quando olha para fora, olha para o Metro do Porto e numa perspectiva que não é nada paternalista, mas é uma perspectiva de parceria, trabalha connosco. Ou seja, uma verdadeira perspectiva de benchmarking, de partilha de experiências para tentarmos melhorar. Sim. E depois também temos relações muito próximas, historicamente, com o Metro de Barcelona. O projeto Metro Porto, para além da força dos autarcas do Norte e da área metropolitana do Porto, nasce em termos técnicos de inspiração de consultores, muitos consultores estrangeiros, mas sobretudo de Barcelona e de Bilbao. Também de Lisboa, também portugueses de Lisboa e do Metro de Lisboa em concreto, mas muito de Barcelona e de Bilbao. E a verdade é que o Metro de Barcelona transporta por dia quase tantas pessoas quanto nós por semana. Quanto nós transportamos por semana. É outra dimensão, claro que sim. Claro. Mas foi muito boa. A cidade também é ligeiramente maior. Também é bastante maior e as cidades à volta também são bastante maiores e, portanto, há uma noção de mobilidade bastante diferente. Mas a verdade é que foi para nós um motivo de orgulho quando isso foi em 2009, 2010, e precisamente por algo que eu falava há pouco tinha a ver com a nossa presença nas redes sociais, o Metro de Barcelona nos pediu para lhes darmos formação em gestão de redes sociais, porque eles não estavam, queriam estar, queriam começar e queriam aprender com a nossa experiência. Claro, tudo que tem a ver com redes sociais, nada que seja formação, é um bocadinho até indigno desse nome, porque nada é estático, nada é definitivo, é tudo muito volátil. Mas fomos os padrinhos e consultores do Metro de Barcelona na entrada nesse mundo extraordinário das redes sociais, que eles, uma empresa também muito dinâmica, muito moderna, mas uma empresa também de capitais públicos, ainda não estava nesse mundo e entrou connosco para essa nova realidade. Portanto, depreendo que tu recomendas vivamente esta questão do networking entre entidades similares para aprenderem em conjunto e criarem coisas melhores. Sim, isso foi muito importante para nós, para dar um caso prático e recente, que se mantém atual, digamos assim,
na gestão da pandemia e na gestão do fecho e da abertura durante a pandemia. Porque, como sabemos, a pandemia atingiu o mundo inteiro, caiu no mundo inteiro como uma bomba, mas não caiu em todo lado ao mesmo tempo. E com a mesma intensidade, ao mesmo tempo em todo lado. E por isso, quando nós estávamos a confinar, parte da Ásia estava a desconfinar. Uhum. E quando nós voltamos a confinar, havia partes da Europa que estavam absolutamente abertas. E esse networking internacional, eu diria que no último ano, nós no Metro Porto teríamos participado em mais de 200 ou 300 calls e reuniões online com colegas de todo o mundo, quer numa organização chamada UITP, que eu referi há pouco, que promove ativamente a comunicação entre os seus membros e o debate aberto da discussão das inovações, das formas de planear e de gerir, das formas de financiar, mas num momento de crise, sobretudo as formas de lidar com essa crise terrível que tinha abatido, que era outro nível de uma organização latino-americana, que é a ALAMIS, a Organização dos Metros da América Latina e de Portugal e Espanha, do lado europeu, e, portanto, conseguimos olhar para o mundo todo a partir do Porto, conseguimos aprender com o que os outros faziam, conseguimos perceber o que é que estava a correr mal pela experiência que eles nos contavam em Singapura, em Hong Kong, na Malásia, conseguimos ver as fragilidades e as oportunidades que experiências ou medidas tomadas noutros países aconselhavam a refletirmos. Por exemplo, Madrid, por imposição do governo, quando abriu o metro, caiu na infelicidade de prometer ou de anunciar que o metro de Madrid ia dar uma máscara a cada um dos seus clientes, todos os dias, a todas as horas. Pesadíssimo, em termos de custos. E de logística. E de logística. Trata-se de um sistema que movimenta perto de 1 milhão de pessoas por dia e, portanto, essa medida durou 2 horas. Às 9 da manhã do primeiro dia, acabou a capacidade de fornecer máscaras e de ter mais máscaras e trabalhadores para fornecer máscaras. Portanto, aprendemos muito com isso e sendo que a pandemia do coronavírus parece ter sido a doença da globalização ou que ia matar a globalização, a verdade é que no transporte público e nos meios essa globalização que já estava instituída em termos de comunicação, em termos de relação com parceiros, foi muito, muito importante para nos mantermos informados, atualizados e para aprender com as boas e com as más experiências dos outros e vice-versa, e eles com as nossas. Jorge, em jeito mais agora de término, diz-me uma coisa. Nestes tempos de pandemia, todos nós estamos com um bocadinho mais de tempo para os tais interfaces, seja televisão, seja o simples tablet ou telemóvel, onde nós lemos livros, vemos séries, vemos filmes. O que é que nos recomendarias assim para estes tempos? Curiosamente, são tempos em que todos nós achamos que iríamos ter muito mais oportunidades para ler, para ver filmes, para ouvir música, para fazer desporto, mas eu não concordo muito. No meu caso, isto não foi muito evidente, porque, na verdade, o facto de estarmos em casa, estarmos confinados, levou-nos a não ter horários, a ter que ser muito mais disciplinados na gestão do nosso tempo para conseguirmos termos algum tempo para nós. Os primeiros tempos eu acho que não foram nada fáceis e para quem gere empresas, como é o teu caso, e que tem que gerir equipas, como é o teu caso, mas também é o meu, não foi propriamente muito fácil. Mas sim, a partir da altura e com alguma disciplina,
foi possível dedicarmos, imagino eu, exajo eu, ao tempo para nós, e eu voltei a ver filmes, que era uma coisa que já não fazia há muitos anos. Eu achava que o cinema de qualidade tinha desaparecido do mapa. Se calhar desapareceu o cinema que eu gostava, mas tenho visto filmes europeus muito bons, agora nas plataformas. Uma bela surpresa da pandemia foi um filme chamado Os Dois Papas, penso que é assim que se chama, com o Anthony Hopkins, e não me lembro agora do nome do outro ator, mas foi um belo filme. Tem havido cinema europeu muito bom, de muita qualidade. Tenho conseguido ler livros de escritores de que gosto muito. A minha pandemia foi passada na companhia de um escritor chamado Javier Marias, que é já não é propriamente novo, mas enquanto grande autor espanhol, é uma revelação dos últimos 4 ou 5 anos. Um escritor muito divertido, muito profundo, mas muito inesperado e muito, muito, muito divertido mesmo. E foi passado este tempo de confinamento, ou estes meses de pandemia, foram passados a ver menos televisão e ouvir mais música. Televisão, para mim, o consumo de televisão e de informação é um prazer, mas é também uma obrigação profissional. É a primeira coisa que eu faço quando acordo, é ver notícias, e a última que faço quando deitar é ver notícias, e se houver notícias importantes à meia-noite eu acordo para elas. Mas de resto, acho que no meio desta voragem toda informativa, consegui limitar-me ao que era essencial e dedicar mais tempo a... E diz uma coisa, eu sei que tu és pai de vários filhos, tu ainda consegues ter mais filhos que eu, que já tenho 3, não é? Sim. Que música é que tu ouves para baixar o volume dos filhos? Essa é uma curiosidade que pode me interessar a mim e a muitos dos nossos ouvintes. Eu, neste confinamento, estamos a falar de uma força de expressão, porque nós já não estamos confinados, e o confinamento também não foi foram vários sucessivos, mas nesta pandemia, nesta nova normalidade, que queremos chamar, eu fui desafiado por um amigo com quem comecei a fazer rádio há quase 30 anos, pelo Jorge Souto e pelo Alexandre Leão e o conjunto de pessoas mais que estavam nesse projeto. Fui desafiado a criar uma ideia para uma estação de rádio online, que é VIP Radio, VIP com 2 Es, e que neste caso não queria dizer Very Important People, mas quer dizer Very Enthusiastic and Extraordinary People, que nasceu como um canal, como uma forma de acompanhar as pessoas e a solidão das pessoas e o tempo das pessoas em tempos de pandemia. O objetivo desta rádio online, da VIP Radio, foi mesmo esse, e nasceu como um projeto solidário de apoiar as pessoas que estão a lutar contra a pandemia. E eu criei um conceito, uma ideia para um programa de rádio que se chama Sei o que Fizeste no Século Passado, e que tem a ver com precisamente tudo que é música dos anos 70 e 80 e 90, que nós ouvíamos quando tínhamos a idade dos nossos filhos, hoje em dia. E esse programa é dedicado, basicamente, explicando a uma só banda, a um só artista, dos anos 80 ou 70, por edição. E então, a música que se ouve cá em casa, quando os meus 5 filhos cá estão, é o meu programa de rádio. Portanto, eu é que sou o dono do comando, eu é que escolho a música, e eles ouvem a minha música, e é uma forma de contacto, é um ponto de contacto entre gerações.
porque também na música nada se inventa, tudo se transforma. Claro. E há modas, como sabemos, que são cíclicas. Como na Tens moda, sentido na esse roupa propriamente dita. revivalismo na Sim, gente mais jovem? sim, claramente. E, portanto, eu ponho músicas que eu passo no meu programa do século passado, que os meus filhos conhecem porque há uma onda revivalista dos anos 80, que vai dos José Spectrum às Polaroids e às sapatilhas de Senjo e tudo isso. Acho que ainda não estamos no auge desse revivalismo, mas vai também à música. E então eles ouvem Queen e ouvem Cure como se fossem coisas perfeitamente atuais e dizem, pai, a tua música é boa, É boa. música boa. Não sabia que tu conhecias isto. Eles acham que a música é deles, mas... E ainda te convidam um dia destes para ir a um concerto dos Queen. Ainda me convidam para ver um concerto dos Queen já de cadeira de rodas e com aquele ator inglês a fazer de Freddie Mercury. Não, mas a música é sem dúvida, é um grande ponto de contacto entre gerações. Entre gerações. Também ajuda para estes tempos mais por casa, digamos assim, não é? Claro que sim. Muito bem. Claro que sim. Jorge, agradeço imenso este bocadinho que tivemos a falar. Espero que para outras pessoas também algumas destas mensagens, destas histórias sejam inspiradoras para aquilo que tão bom e tão de bem se faz na administração pública e no serviço público em geral. Tu também estás ligado aqui. Muito obrigado, espero continuarmos a ir falando agora um bocadinho mais presencial, já que começamos a desconfinar. Sim. E possamos nos encontrar brevemente, está bem? Eu agradeço o convite para esta conversa, que foi muito interessante, muito simpática e olharmos para trás e para o presente também é interessante vermos que juntos já fizemos tanta coisa boa e assim vamos continuar a fazer, com certeza. Okay. Um abraço grande, César, e toda a equipa da WireMice.